Seja bem-vindo a mais um episódio do Squadre Pod. Eu sou Diego Barros, gestor da Squadre, e hoje eu tô tendo a honra e o privilégio de receber nesse episódio a Aleide Paula, que é a nossa Relações Públicas. Ale, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Diego, pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Para quem não sabe, a Ale faz a relação da empresa com os arquitetos, com os profissionais da área, né? Faz todo esse trâmite. E eu queria saber de você, quem é a Ale fora do trabalho, Ale? Eu sou cristã, tenho muita fé, sou esposa, sou filha da Elizabeth da Demes, sou arquiteta, sou muito feliz, gosto muito de arte, gosto muito de pessoas. De verdade, assim, o que me move, me interessa muito conhecer gente, ouvir a história das pessoas me emociona muito. Pô, perfeito, show de bola. E como foi o começo dessa sua trajetória profissional? Como é que começa a ler relações públicas? Começa antes de eu começar com relacionamento, né? Eu sou arquiteta de formação, trabalhei muitos anos na área. E nos meus últimos 10 anos como arquiteta, eu trabalhei com reforma. Certo. E eu precisava conectar. Eu vi que era melhor eu trabalhar com outros parceiros para fazer obra do que eu fazer projeto e obra. Uhum. Eu ganhava celeridade e ganhava capilaridade também. Então, conseguia ganhar mais clientes se eu pudesse fazer só a reforma e não o projeto. Então, comecei a me conectar com outros arquitetos por conta disso. Então, comecei a fazer pequenos eventos para conhecer mais gente, para divulgar a minha marca. Sim. E aí começa meu trabalho de relacionamento. Certo. Quando foi na pandemia, eu precisei dar uma pausa nas minhas questões. E quando eu retomei, uma empresa estava precisando de um trabalho de relacionamento. E a gente começou aí oficialmente o trabalho. E eu parei mesmo de fazer obra. Porque eu já nunca mais parou a parte da relações públicas, a parte de relacionamento. Exato. Eu vi que eu gostava muito, que eu sabia fazer isso. Que era uma coisa que eu já fazia na minha vida mesmo. Eu já conectava pessoas em todos os ramos. Já gostava de indicar a costureira, a manicure, o cabeleireiro, o namorado. Eu sou super casamenteira, inclusive. Então, conectar pra mim é muito natural. Então, fazer isso profissionalmente é um grande prazer. E você é bem comunicativa, né? Você consegue se expressar bem, Obrigada. Tem boa dinâmica com as coisas. E eu queria que você explicasse, pessoal, como que você chegou na Squadre? Como é que se junta essas pessoas, assim, esse trabalho? Como é que cria essa conexão? Eu vim indicada de um grande parceiro de vocês, né? Que é o Rodrigo, um arquiteto que Rodrigo Poste. Exatamente, meu querido amigo. Ficou muito feliz Ele teve o prazer de trabalhar com vocês, com a Squadre, fazendo a casa da irmã dele, que era um projeto bem especial pra ele, inclusive, né? Porque além do projeto ser bonito, ser importante, era ali da família dele. Sim. E ele ficou bem contente com o resultado e ele conectou a gente. E muito feliz com a nossa Estamos aqui conectados. Exato. Exatamente. E eu queria conhecer um pouquinho mais essa profissão, entender um pouquinho mais como é que é essa questão do relacionamento. O que faz uma relação pública, uma pessoa de relacionamento dentro da construção civil? Como é que é a dinâmica desse teu trabalho? Hoje, na verdade, tem algumas pessoas que fazem relacionamento no mercado, já tem gente que já está há bastante tempo fazendo isso aí. A gente, na verdade, credibiliza a marca, né? A gente vende um pouco a nossa confiança. Sim. A pessoa sabe que se a gente tá ali fidelizando aquela marca, indicando de alguma maneira, porque aquela marca é boa, porque ela tem as indicações. Então, a primeira base do teu trabalho é a credibilidade. Total. Então, assim, a lei tem que ser confiável. A lei não pode, de momento nenhum, não ser confiável. Exato. Então, a lei vende essa confiança para os arquitetos de que por trás da indicação da lei tem uma empresa séria e capaz de entregar aquilo que o arquiteto espera. Exatamente isso. A ideia é que a gente consiga fazer com que o mercado de construção civil é um mercado muito difícil, né? Hoje qualquer pessoa entra no mercado de construção civil e vai falando o que faz e tudo mais. Então, ter uma pessoa de relacionamento ajuda muito a marca a ser compreendida pelos profissionais como uma marca que vai chegar junto na hora então, a marca realização do que trabalha, serviço. Sim, a marca que trabalha com a Alê, ela tem aquele selo Alê de Paula de qualidade. Total. É muito importante que eu consiga fazer indicações que realmente façam com que o arquiteto, o designer se sintam confortáveis e saibam que aquilo vai ser entregue, vai ser atendido, vai fazer aquilo de acordo com o que foi combinado.
Certo. E Ale, como que funciona o seu dia a dia? Como é que é o dia? Ali acordou hoje 6 horas, 7 horas, entendeu? Normalmente eu começo 10 horas da manhã, não sei se a Ale dorme meu sonho, tanto. não tanto. De manhã eu começo organizando a agenda e respondendo as mensagens do dia anterior, né? Certo. O ideal é que ninguém fique sem resposta, sempre a gente dando um feedback, pelo menos. Na parte da manhã, eu fico basicamente fazendo os trabalhos online e tento marcar as reuniões para a parte da tarde. Porque é onde também os escritórios fazem um pouco disso. Para a gente poder marcar a visita, para a gente poder marcar reunião e apresentar as marcas de alguma maneira. E na parte mais da noite, eu tento organizar ou algumas coisas mais estratégicas, fazer... A gente tem muita parte de bastidor, né, no que a gente faz. Então, certo. E nesses bastidores você tem eventos, tem várias coisas que acontecem, certo? Sim. E quanto do seu trabalho acontece em eventos e quanto acontece nos bastidores? Eu acho que uns 15% acontece em evento e o resto... Então é muito mais trabalho mesmo. É muito trabalho. As pessoas não têm noção de quantas pessoas a gente precisa conectar. Eu acho que também uma coisa que é importante a gente falar a parte de relacionamento... Ela é uma parte importante da gente ouvir o outro, entender de fato o que ele está precisando. Certo. Porque às vezes a gente quer indicar uma empresa que não vai dar fit com aquele profissional naquele momento. Ele está precisando de uma outra assessoria. E aí, não necessariamente eu só estou encontrando as pessoas para indicar as marcas que eu trabalho. Mas para a gente, às vezes, ajudar aquele profissional a estar numa mostra de decoração, a indicar ele a ter mais capilaridade, a ter uma melhor captação. Então, esse trabalho de ouvir o que o outro precisa também é muito importante. Isso demanda um tempo e uma energia. Sim. Muito grande. E na sua visão, assim, na maneira que você enxerga, por que o relacionamento ainda faz tanta diferença em um mercado tão competitivo? Porque o mercado tá competitivo, o mercado tá competitivo, tá brigando, né? A economia retrai um pouquinho, as coisas pioram ainda mais, aumenta essa competitividade, as coisas pioram. Sim, e hoje os projetos são muito complexos. Antigamente os projetos eram mais simples. Então hoje em dia a gente precisa mostrar todo o nosso potencial de marca. Certo. A gente tem pouquíssimo tempo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. A gente conseguir comunicar em tão pouco tempo. O mundo ficou muito corrido, né? Todo mundo está muito apertado de tempo, de tudo, então a gente precisa comunicar muito assertivamente por isso que é tão importante ouvir o outro, para a gente poder oferecer aquilo que o outro está precisando, não necessariamente aquilo que a gente só quer oferecer. Sim. E você entende que hoje o nosso mercado, os arquitetos, engenheiros, o pessoal, eles vão pelo preço ou pela confiança? Como é que você entende que é esse relacionamento nosso com os profissionais? Eu acho que tem mercado para todo mundo. Tem a galera do preço e tá tudo certo. Só que a gente não quer necessariamente esse mercado. A gente, óbvio, que quer ganhar as nossas concorrências, mas Sim. A gente também quer oferecer um serviço de qualidade, a gente quer ter uma mão de obra qualificada. Isso não necessariamente é tão barato. Isso agrega valor, né? Mas também agrega custo, né? Exato. E eu acho que quando alguém procura um profissional de arquitetura, de design, um engenheiro, ele já é uma pessoa preocupada em se resguardar de ter problemas na obra. A obra é um lugar que dá problema. Isso então, aí. Quando a gente tem uma empresa que tá ali junto, não que ela não vá dar problema nunca, mas ela Sim, tá tudo na vida, mas é como lida com o problema. Eu sempre falo isso. Acho que como se lida com o problema que é o grande diferencial, né? Dá problema, o arquiteto projeta alguma coisa que às vezes errou um cálculo ali no projeto, uma circunstância. O engenheiro, o mestre de obra, a galera que executa. Os erros acontecem, né? A diferença de uma empresa para outra é como que a empresa lida com os seus problemas, né? A construção civil é toda manual, né? A medição é manual, quando Sim. você passa ela para o computador é manual, quando você projeta é tudo manual, às vezes ela vai para revisão, também é manual, então é muito passível de erro, é como se a gente estivesse costurando, fazendo uma cirurgia de peito aberto com todo mundo assistindo. Perfeito. Então a gente tem que ir ali administrando muitas coisas, e acho que o parceiro, que é parceiro, né, como a Esquadra dos profissionais, está ali para chegar junto, resolver. Muitas vezes o cliente nem fica sabendo do problema. Exatamente, e resolver todos os erros, né? Nem sempre é só resolver o erro da empresa. Eu falo muito assim, o que eu vejo de grande vantagem de ser parceiro do arquiteto e do arquiteto escolher uma empresa parceira é que o arquiteto, quando ele escolhe uma empresa parceira, a empresa também resolve o problema dele. Sim. A empresa não joga, a empresa não devolve o problema. Se o arquiteto errou, se o arquiteto ficou errado, se o arquiteto quis trocar um vidro, se o arquiteto quis fazer um negócio,
Na minha concepção, uma empresa parceira ela tem que absorver aquele prejuízo, absorver aquela situação em prol da parceria e poder estar ajudando o arquiteto. Claro que tudo tem dimensões e tudo, ninguém vai trocar tudo de tudo, mas assim, Total. os erros... Mas Você pensa parecido? Eu acho que sim, que a gente tem que ter bom senso de todos os lados, né? Porque às vezes é o cliente que quer mudar alguma coisa que foi combinado. O projeto demora muito tempo, é um processo. A obra às vezes demora muito tempo. São relacionamentos que às vezes se desgastam. Então, muitas vezes o parceiro chega pro arquiteto e fala: vamos nessa outra solução aqui que vai ser melhor para execução. E aí todo mundo entra num ajuste pra encontrar a melhor solução. Acho que tá todo mundo ali procurando... Em prol do sucesso, né? Exato, encontrar uma maneira boa de entregar a obra. A obra é um processo muito complexo, que você tem muitas demandas, muita gente envolvida, muitos fornecedores. Então, às vezes, o papel do fornecedor é um toque técnico mesmo. Sim. Olha, vamos fazer dessa maneira aqui que vai ser melhor, vai ter mais durabilidade no produto. Então... porque o arquiteto, o designer, ele é um gestor, ele é um orquestro, né? Ele tá ali como maestro de uma grande orquestra. Ele tem que gerenciar muitos fornecedores. Exatamente. Então, não necessariamente ele se dá conta durante o processo. E cada dia o mercado está se renovando, se especializando mais. Os produtos estão tecnológicos. Os produtos têm muitas demandas, né? Que às vezes são pré-obra. E... é importante que todo mundo esteja afinado e alinhado na comunicação. Certo. E dentro desse contexto todo, o que você acha, como que você enxerga que seja uma coisa que faça o arquiteto lembrar da Esquadra no projeto dele? No ponto de vista das minhas relações públicas. Eu acho que o que faz um profissional, por exemplo, primeiro momento, ele tá ali dentro a nossa comunidade de arquitetos e designers é muito pequena. Parece que é muita gente, mas no final o mercado de arquitetura, ele é reduzido, né? Então, você ser bem falado ali no meio, um profissional indicar pro outro. Óbvio que a gente vai fazer o nosso trabalho de divulgar, de capilarizar, de captar. Mas o mais importante é um profissional que já trabalhou com você falar bem de você para outro. E você tá ali sempre caminhando com a galera. Quem não é visto não é lembrado. Sim. Já dizia papai. Então, acho importante a gente tá sempre na roda de conversa da galera. E, do máximo, tentar atender as necessidades, tá trazendo lançamento, novidade. A visita técnica que você faz, por exemplo, na fábrica é muito bacana, para que o profissional seja qualificado mesmo na hora de especificar, ele entenda quais são as necessidades que o projeto dele tem e o que você pode oferecer. Isso eu acho fundamental. Sim, eu também acho bacana, né, poder ter esse contato com os arquitetos, eu acho que é muito importante. E assim, e tentar fazer com que a empresa preste sempre o melhor serviço, né? Nós somos seres humanos, falhamos, mas buscar a excelência, né? Exato. A perfeição a gente sabe que pregaram na cruz, mas não tem muito pra onde correr, mas buscar a excelência e buscar, né? Ser perfeito não, mas ter a excelência. E tá sempre disposto a ouvir feedback também, porque quando a gente trabalha com serviço, a gente trabalha com pessoas. E às vezes você vai ter o melhor montador, o melhor instalador, e ele naquele dia não tá, às vezes, num bom dia. Sim. E tá tudo certo. Então, a gente compreender que às vezes o profissional também tá num momento muito desgastado. Então, a gente entender que a gente tem que sempre botar o diálogo na mesa e ouvir, receber, trazer de volta. Então, acho isso muito importante. Isso. E aproveitando um pouco toda essa experiência que você tem, eu assim... nós estamos trabalhando junto e a gente está conseguindo perceber que você é uma pessoa de muita expertise no trabalho, de muito entendimento e principalmente de muito trabalho. É uma coisa que eu realmente, assim, no primeiro momento a gente não entende direito como é que vai ser e depois a gente vê que tem muito trabalho, que tem muita luta ali, entrega ali. Eu sinto que você tem essa pegada igual nós temos lá na empresa. Sim. E aí eu vejo que você está diretamente ligado aos arquitetos, eu sei que você conversa com os arquitetos o tempo todo, eu sei que você está aí. Na sua percepção, quais são as maiores dores deles quando procuram um fornecedor? O que você acha que o arquiteto precisa de um fornecedor? Eu acho que o básico é um bom atendimento inicial. A gente tem que ter ali já
na hora que a gente está orçando, um orçamento muito assertivo, porque às vezes, por exemplo, uma coisa que desgasta muito os profissionais, manda um orçamento altíssimo. Mas depois a gente vai negociar. Às vezes a gente não vai ter essa oportunidade. Sim. Se a gente já dá um preço acertado, muitas vezes o arquiteto já traz o budget, né, que o cliente tem para aquele item. Então é importante a gente tentar equalizar isso. Ser o mais assertivo no produto que a gente está oferecendo. Por exemplo, se a pessoa quer ou janela normal ou janela acústica, porque isso vai fazer muita diferença na hora da gente apresentar. Ou, às vezes, é um cliente que quer ter mais opções, então a gente apresenta as 2 opções. Eu acho que esse primeiro atendimento de qualidade, ele é muito fundamental para o arquiteto se sentir abraçado. Tipo assim, essa empresa está entendendo o que eu estou trazendo. Sim. Num segundo momento, é a gente ter um serviço mesmo bacana. De entregar no prazo. No prazo, instalação no prazo. De ter um bom acabamento, de ter um cuidado na hora que a gente entra na casa do cliente, porque muitas vezes aquele processo ali já está acontecendo, então a gente vai ter que lidar com outras equipes ou da construção civil. Então, ter esse cuidado nas relações, que não necessariamente o arquiteto vai estar todo dia lá para abraçar. E no final, depois que entrega, todo mundo tá feliz, o cliente fica maravilhoso, todo mundo fica muito contente, mas a gente também tem um cuidado com pós-venda, que é onde muitas empresas pecam, e eu acho que aí é onde você realmente fideliza o arquiteto, o profissional. Que é quando ele entende que aquela empresa não largou a mão dele, mesmo depois que a venda foi feita, mesmo depois que o serviço foi entregue. E às vezes, né, tem alguma situação que precisa voltar, uma regulagem, alguma coisa que precisou fazer, uma vistoria final. Exato, mesmo que seja um uso mesmo, a gente precisa dar uma solução, precisa dar uma resposta. Eu acho que uma resposta o mais rápida e assertiva possível é muito importante nesse nosso mercado. Perfeito. Tá todo mundo vendo como é que a Alê tem expertise. A Alê é fera demais. E Alê, me diz uma coisa. Nesse universo, o que você acha que os arquitetos mais valorizam? Atendimento, prazo, qualidade, pós-venda, confiança? Eu acho que é o pós-venda, porque assim, vender é relativamente fácil se você tem um bom preço, um bom produto, e o cliente já tá mais ou menos ali na cara do gol. A instalação depende muito de você, da sua equipe. Agora, o pós-venda é onde o profissional às vezes fica até com medo de falar com a empresa, porque ele fica, puxa, será que vai ter custo? Será que vão ter má vontade? Porque, teoricamente, aquele serviço já foi concluído. Mas já foi pago, né? Às vezes é um serviço de acionar garantia, uma coisa qualquer, e gera um custo, né? Então, mesmo que tenha uma cobrança, é um custo muito menor do que o valor inicial, né? Então, eu acho que manutenção e pós-venda são coisas muito, muito valorizadas no nosso mercado, que é onde ele vê que você segurou na mão dele até o final. Então, você acha que todo esse contexto é o que faz um arquiteto indicar uma empresa para os seus clientes? Certamente, porque aí é muito comum a gente ver falar, fulano, a gente deu problema lá e ele não me deu um retorno, não respondeu, não mandou ninguém lá, marcou um horário, não apareceu ninguém. Isso gera um desgaste, um problema. Insegurança. Exato, e o cliente joga sempre na culpa do profissional. Que na hora de indicar, todo mundo fica feliz. Mas na hora de botar a culpa, ele não se preocupa nem um pouquinho de falar, foi aquele fornecedor que você me indicou. Sim. E falando muito da parte da indicação, nós trabalhamos arquiteto, trabalhamos engenheiro. Sim. Muda esse atendimento? Você entende que muda a questão de... Existe uma diferença entre atender entre arquiteto e engenheiro? Você pensa assim? Você pensa diferente? Como é que... Eu acho que tecnicamente tem uma certa diferença, porque normalmente os arquitetos estão casando estética e funcionalidade. E os engenheiros normalmente ficam mais responsáveis pela obra e tem uma comunicação mais objetiva e mais técnica. O arquiteto está preocupado em como aquilo vai ficar no longo prazo, como é que aquilo vai conversar com o projeto que ele está fazendo, principalmente de interiores ou fachada, seja lá o que for. Ele quer uma solução que seja mais macro e às vezes o engenheiro tem uma preocupação mais técnica e tá tudo certo. Não que não tenham engenheiros que tenham um super bom gosto, façam projetos maravilhosos. Perfeito. E arquitetos que tenham uma pegada mais técnica. Sim, e você acha que muda a maneira que o arquiteto e o engenheiro enxergam essas quadrias? Você acha que tem uma diferença? Você acha que o engenheiro vai para uma coisa mais objetiva, o arquiteto para uma coisa, de repente, mais visual? Acredito que sim, principalmente engenheiro que trabalha com obra grande, né? Uhum. Porque ele tá muito preocupado com o final da planilha. A planilha dele tem que bater para menos sempre ali. E o arquiteto tem uma preocupação estética, inclusive quem o contrata por conta disso.
Graças a Deus a nossa profissão está sendo muito valorizada. Os clientes, acho que a partir da internet, a partir de tudo que vem na televisão, nos programas, estão compreendendo que aquilo não é só um acessório, que existe toda uma questão ali de bem-estar mesmo. E acho que existe essa preocupação que vai um pouco além. Mas que também ajuda porque agrega valor, né? E você acha que a profissão arquiteto é uma profissão que está sendo bem valorizada? Você acha que está... Eu acho que eu tenho 20 e poucos anos de mercado. Sim. E nesse tempo eu sinto que a profissão de arquitetura ela conseguiu ser mais democrática. Isso. E eu sinto que tá valorizando mais. Eu acho que as pessoas estão entendendo que o arquiteto, ele trabalha, fica mais bonito quando tem um arquiteto, quando tem alguém que você tem a condição de ver o projeto. Eu acho que é uma profissão que ganhou muito valor nos últimos anos pra cá, de uns anos pra cá. Eu acho que alguns pilares ajudam isso. Principalmente porque as obras hoje de condomínio precisam de acompanhamento técnico de um arquiteto, então ele tem que estar assinando ali. Segundo, que os apartamentos cada vez estão menores, então as pessoas precisam otimizar os Bom espaços. raciocínio, otimizar, fazer os projetos, né? Exato. Antigamente você botava armário na cozinha em cima e embaixo, pronto, acabou. Já é tudo hoje grandão, não, né? Exato. Hoje você precisa da área de serviço, guardar muitas coisas em um espaço menor. E acho que as pessoas entenderam que bem-estar não é fútil, não é uma coisa supérflua. Elas entendem que estar em casa, se sentir bem, principalmente depois da pandemia, que a gente ficou tanto tempo trancado dentro de casa, o estar bem faz com que ela se sinta bem e isso reflita em todas as áreas da vida dela. Isso é outra coisa bacana que você falou, que pós-pandemia, né, da pandemia pra cá, ou da pandemia pra cá, nós passamos a usar mais as casas, né, e passamos a dar mais valor às nossas residências também. Eu acho que a gente ressignificou as casas. Inclusive, a esquadria entra nisso também, né? Quando a gente faz janela acústica, é uma coisa de bem-estar. Mas esse aí foi o maior boom da esquadra. Exato. Foi na época das janelas acústicas, da pandemia. E aí nós nos assustamos, assim, no primeiro momento. Foi engraçado que ficou, assim, complicado pra gente. Nós ficamos 15 dias que o telefone não tocou. E aí nós demos férias para algumas pessoas, passou 15 dias ali, nós nunca trabalhamos. Nós nunca trabalhamos tanto todas as nossas vidas, e assim. Graças e aí nós a Deus. tínhamos demanda. E acho que trabalhamos bem e usamos bem o dinheiro para poder estar construindo uma empresa bem bacana. Entendeu? A construção civil, de modo geral, se beneficiou muito com a pandemia, porque é isso, as pessoas entenderam que elas eram acampadas, elas usavam a casa para dormir e voltar. Então, elas tiveram que fazer home office, tiveram que botar a família inteira naqueles espaços. Então, foi muito importante. E você, nós falamos da pandemia, a gente está acompanhando o mercado, estamos falando do mercado na pandemia, estamos falando do mercado agora. Como que você entende que está o mercado da construção civil hoje? Eu acho que é um mercado que cada vez mais vai separar amadores e profissionais. Porque tem muito amador no nosso mercado. Muito amador. Então, a pessoa que a mão de obra hoje em dia tá peso de ouro, né? Sim. A gente tem uma questão muito forte de conseguir profissionais engajados mesmo, certo. Funcionários engajados. Que queiram entregar excelência. Que sejam comprometidos com aquilo que estão fazendo. E eu acho que cada vez o mercado vai tirar esses amadores do mercado. Isso que você tá falando vem muito de encontro ao meu pai, né? Eu sou filho de Celso Barros. E aí eu me lembro quando eu ia instalar umas esquadrias com meu pai, eu devia ter uns 15 anos de idade, mais ou menos, 16 anos. Meu pai era o orgulho da vida do meu pai ser ele que instalou aquela esquadria. Que legal. Tipo assim, eu fiz a esquadria e eu tô botando o selo Celso Barros na esquadria e vai ficar top a esquadria porque fui eu que instalei. Um comprometimento, né? Exatamente. E ele falava pra gente assim, eu tô vendo as pessoas diminuírem isso. Eu tô vendo as pessoas perderem isso. Eu tô vendo as pessoas perderem o orgulho do que eu faço, do eu sou bom, sabe? Assim, não que as outras pessoas não possam ser também, óbvio que elas têm que querer ser, mas tu tem que se esforçar pra ser bom, né? Sim, é o nosso nome que tá ali. Exatamente, né? E meu pai tinha muito isso, assim, tanto que ele conseguiu ir pra frente, conseguiu fazer com que as coisas acontecessem, né? Inclusive, adoro andar com o arquiteto na cidade, que eles ficam apontando assim, já fiz um projeto aqui, já fiz uma casa ali. E é muito bonitinho, que eles vão contando a história de cada cliente, de cada escritório. Sim. Eu acho isso muito querido. E desses profissionais que estão na rua falando isso, como que você percebe a diferença dos que são bem-sucedidos para os que não são bem-sucedidos? Como é que você enxerga essa relação dos arquitetos que explodem e os que não explodem? Onde é que você acha que tá essa... É óbvio que sempre pode ter o fator sorte, né?
Alguém fez um projeto que, sei lá, bombou na internet, ou de alguém muito famoso, e aí essa pessoa bombou, e são casos muito isolados. Certo. Mas quem eu vejo que tem uma constância ao longo prazo no mercado é a pessoa que está sempre investindo em captação, em marketing, em divulgação do próprio trabalho. Tem arquitetos muito famosos que continuam fazendo ações com seus próprios clientes. Por exemplo, a pessoa faz uma clínica dermatológica, faz uma ação lá com os clientes da clínica. Né? Tem um cliente que é uma agência de viagem, faz uma ação lá com a agência para divulgar o próprio trabalho. Então, quem não está divulgando está ficando para trás. Divulgação é diária. Sim. Então, você acredita que o network realmente fecha mais negócio? Você acha que o network é que ajuda? O networking vai te dar mais possibilidades de fechar mais negócio sempre. Existem grupos de networking que são para isso, que existem esferas de construção, por exemplo, onde um indica o outro e vai fortalecendo. Sim. Então, acho isso também bem bacana. Bem bacana. E falando um pouco da Squadri, né? Porque é a nossa empresa. Sim. O que mais te chamou a atenção quando você conheceu a Squadri? O que você olhou pra Squadri e falou, caramba, eu acho que ela aqui. atende uma demanda real do mercado. Por exemplo, hoje a gente tem várias ruas na Zona Sul que tem bares absurdos. Certo. Então, hoje você tem uma janela acústica, uma esquadria, não é só uma coisa, vou ter aqui porque eu gostaria, mas é porque eu preciso dormir naquele apartamento. Certo. Porque as festas vão até 3 horas da manhã. Depois, pós-pandemia, o mundo ficou feliz de se encontrar mais, né? Sim. A gente vive no Rio de Janeiro, que é uma cidade festiva, enfim, Niterói. E as pessoas gostam de se encontrar e a gente é barulhento de modo geral, na nossa cultura latina. Então a gente faz festa, faz barulho, tem um vizinho às vezes mais ruidoso. E acho que isso é uma coisa que é necessária. Certo. E vocês têm soluções muito bacanas, que são bonitas mesmo, que ajudam nas fachadas. São soluções para esquadrias que ficam bem... combinam com os projetos que a gente tem bem contemporâneos hoje. Perfeito, perfeito. E eu também acho. E assim, o que faz a empresa ser diferente das demais? O que você entende que faz a Squadri ser diferente de outras empresas? Eu acho que vocês buscam sempre um relacionamento muito próximo, um cuidado com aquilo que está sendo entregue. Vocês têm muito orgulho daquilo que vocês entregam quando vocês apresentam. Inclusive, os seus funcionários, eles ficam felizes, eles têm história dentro da empresa. Acho isso muito querido quando eu fui lá no showroom de Ipanema, os meninos contando da história deles, como é que eles cresceram dentro da empresa. Isso hoje é muito raro, né? A pessoa se sentir pertencente ao lugar que ela trabalha. E isso, eu acho que ela reverbera de alguma maneira naquilo que está sendo entregue. E nesse universo teu com as obras, com relacionamento, com tudo, teve alguma obra da Alê que a Alê participou, independente da empresa que seja, que marcou muito a Alê, que tenha sido um negócio assim que a Alê falou, caramba? Eu fiz muitas obras, mas a obra que mais me marcou recente não foi uma obra minha, foi uma obra que a gente participou como patrocinador no Casacô. E simplesmente o construtor sumiu, a gente era um dos fornecedores, era o nome da empresa que estava lá, o ambiente tinha o nome da empresa, e a gente teve que entregar faltando os 42 do segundo tempo. Assim, a gente entregou de noite, de manhã inaugurava a mostra de decoração. E eu tinha tido um trauma muito grande. Depois que eu parei de fazer a obra, eu tinha pavor, eu passava mal só de entrar na obra. E essa obra foi assim... A gente precisava... Eu não tinha opção de estar passando mal. Sim. Então a gente teve que entregar essa obra com muita alegria. E aí você venceu também uma questão minha, uma questão tua. E a gente tinha uma foi uma obra de vitória, então. De vitória, isso aí. de conquista do de grupo. Raça. Exato. Do profissional, nosso, enquanto fornecedor. Então foi uma vitória coletiva. E dentro disso aí, você trabalhando com os arquitetos, com todo mundo... Qual foi a situação mais engraçada que você viveu trabalhando com os arquitetos? Que os arquitetos são pessoas alegres, né? São pessoas... Não, a gente é um público bem feliz, né? Exatamente. Até porque é tanta luta que em algum momento a gente, quando se encontra, precisa compartilhar um pouco. Eu trabalhava numa outra empresa que era de planejados, eles tinham várias unidades no Rio. Certo. E uma profissional tava comprando com a gente numa unidade. E o cliente dela era super feliz, tava lá ele, a esposa, nananã. E aí, essa arquiteta foi atender em outra unidade. Chegou lá, ele tava com outra família, outra arquiteta, outro tudo. Quer dizer, caramba, ele não era fiel a ninguém, mas ele era fiel à marca. Ele continuou.
Ele continuou super feliz ali. E eu Que falei, "O que você tá fazendo doideira." aqui?" Ele falou, não, finge que você não tá me vendo. Você nunca me viu aqui. E a gente sempre que se encontra, a gente conta Lembra essa dessa história, né? Exato. Caramba, que loucura. É. E já aconteceu alguma situação inusitada, alguma visita, além dessa, assim, que essa foi inusitada pra caramba, né? Eu acho que as mostras de decoração são sempre inusitadas, porque a gente precisa encontrar soluções muito rápidas para problemas que são complexos. Por exemplo, a gente tinha uma bancada de mármore que era muito grande. E a gente já estava indo para a terceira instalação e ela quebrava. E aí a gente precisou acionar um outro parceiro que não era o patrocinador do espaço, mas ele veio com uma solução muito incrível de fazer algumas quebras nos mármores para que ele funcionasse. E aí foi feito, junto com um profissional de arquitetura que assinava o espaço, uma solução que ficou lindíssima e foi, assim, o grande burburinho do espaço, que veio a partir de um problema que a gente tinha. Totalmente inusitado. Totalmente inusitado. E eu queria fazer uma brincadeira contigo. Eu queria que você completasse com alguma característica tua divertida o que eu vou te falar. Quem conhece a Alê sabe que você... Que eu consigo rir de situações que são inusitadas mesmo. Consigo trazer positividade quando a gente ainda tá com alguns problemas. Pro lado do humor, algumas coisas. Algumas coisas. Sim. E eu queria fazer algumas perguntas rápidas pra você, Alê. Pra que a gente possa... Que você me definisse em uma palavra. Tá bom. Eu vou te fazer a pergunta, tu em uma palavra define pra mim. Deixa eu beber água antes. Vambora. Bora. Arquitetura. Bem-estar. Engenharia. Técnica. Esquadrias. Proteção sonora. Relacionamento. Importante pra se manter no longo prazo no mercado. Confiança. Cumprir aquilo que foi acordado, que foi combinado. Sucesso. É você conseguir manter o mercado sendo bem falado por muitos anos. Beleza. Top, ficou top. E eu queria saber de você o seguinte: eu quero fazer com você assim, verdade ou mito? Tá. Só verdade ou mito? Mais nada. Só respondo verdade ou mito, mais nada. Mais nada. Arquiteto escolhe apenas pela estética? Mito. Fornecedor bom é o mais barato? Mito. Network é perda de tempo? Mito. Relacionamento vende? Totalmente, verdade. Pós-venda é mais importante que a venda? Verdade. Quem entrega qualidade nunca precisa baixar preço? Verdade. Verdade. Também Acho concordo. que a gente tem que vender a qualidade. Isso, mas é uma coisa que às vezes você tem vende a qualidade, mas precisa às vezes Uma negociaçãozinha, ajustar. Exatamente. 5% ali não faz mal pra ninguém, deixa todo mundo feliz. Exatamente. E agora eu queria fazer um bate-papo contigo. Tá. Pra gente descontrair, aproveitar esse momento que tá descontraído. Tá. Se você pudesse dar um conselho, você vai dar um conselho para um arquiteto que está começando hoje. Tá. Qual seria? Tente agradar menos o mercado, porque às vezes o mercado de arquitetura, como eu falei, é uma comunidade muito pequena e você fica muito pensando no que as pessoas vão pensar. Foca no que você é bom, porque às vezes o cara é bom executor de obra, às vezes ele é bom fazendo, sei lá, clínica hospitalar, ele é bom fazendo projeto executivo. Então, foca naquilo que você é bom, que às vezes a gente fica tentando muito ser aquilo que a gente não é. Certo. E foca no networking, que assim, networking é o segredo da vida. É importante, né? E se você fosse dar... E detalhe, se você não tiver alguém bom, se você não for bom de networking, se desenvolva nisso, né? Faça cursos e tudo mais. E às vezes você cola em alguém que é bom de networking. O meu pai, quando eu me formei, ele falava pra todos os amigos: a minha filha acabou de se formar. Se precisar de qualquer coisa, tamo aí. Então, Sim. assim, às vezes você precisa de uma pessoa panfletando pra você também. Sim. E no caso, quem quiser fazer um network com os profissionais da área, né? Tamo junto. A Alê de vambora. Paula tem... Eu recomendo extremamente Muito a Alê, porque eu obrigada. acho que a Alê é sensacional. E Alê, para uma empresa que quer crescer atendendo os arquitetos, qual seria esse conselho? Cumpram aquilo que de fato vocês estão se propondo.
Porque às vezes a empresa quer na hora de vender, de criar... Promete o mundo, depois entrega um bairrozinho. É muito ruim. Isso é melhor a gente surpreender do que a gente criar uma frustração daquilo que foi combinado. E aí você perde a credibilidade e é muito difícil. Excelente conselho. E o que você acredita que nunca possa faltar, que nunca pode faltar numa parceria? Eu acho que a gente não pode deixar de ouvir o outro, porque a gente às vezes também supõe muitas coisas. Então a gente precisa ouvir por que o outro tá fazendo aquilo, assim, ter uma comunicação muito franca, sabe? Porque dentro da obra, às vezes, tem muitos agentes. Então, é um lugar que, às vezes, fomenta a fofoca. Sim. Então, a gente precisa, às vezes, falar diretamente com as pessoas. Acho isso importante. Isso. E eu queria que você falasse um pouco pra gente, só pra eu entender um pouco tudo isso. Daqui a 5 anos, Ale, vamos fazer uma projeção aqui, maluca, aqui nós dois aqui. Daqui a 5 anos. Como você imagina esse relacionamento entre fornecedores, arquitetos e engenheiros? Como é que você acha que daqui a 5 anos vai ser gerido tudo isso? Eu acho que a gente ainda vai estar mais necessitando cada vez mais apresentar soluções, porque cada vez mais as pessoas estão preocupadas com segurança, com a questão de bem-estar. Então, eu acho que quem caminhar nessa direção de tecnologia, a gente vai conseguir se diferenciar no mercado. Vai dar um passo à frente. Exato. Vai dar um passo à frente. Ali, eu queria agradecer muito a você. Ai, meu Deus, conseguimos. Conseguimos. Foi bacana, foi prazeroso. Tenho certeza que as pessoas que estão em casa vendo aprenderam muito. Agradeço o convite demais, foi bem bacana. Isso aí, e tenho certeza que as pessoas hoje puderam entender um pouquinho mais do seu trabalho, a importância que tem de ter um relacionamento, né, de poder estar se comunicando com as pessoas, de estar falando com as pessoas. Acho que você conseguiu passar isso. Queria te agradecer muito pelo trabalho que você vem fazendo pela nossa empresa. Pela confiança no meu trabalho. Isso aí, que é um trabalho maravilhoso. E pela parceria, né? Pela parceria. E queria que você se despedisse aí e falasse com o pessoal. Eu que quero agradecer. Eu falo aqui, normal? Pode falar para aquela câmera se você quiser. Eu quero agradecer muito você que está aqui nos assistindo. Espero que você siga a Squadra nas redes sociais, conheça um pouco mais do trabalho. E te convido a vir no meu Instagram também, aledepaula.x, e acompanhar um pouco a minha rotina. E é isso aí. E assim nós encerramos mais um episódio. Eu vi que você seguiu, acompanhou a gente até aqui, que assistiu tudo. Se você puder curtir, compartilhar, apoiar, multiplicar, eu vou ficar muito agradecido. Muito obrigado.